O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta àqueles que me enviaram. Que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje aparece a figura de São João Batista com a sua grande humildade. No início do Evangelho de São João nos apresenta Jesus como a palavra. E São João Batista é somente a voz. É interessante nós notarmos como é que isso acontece no mundo real. Eu estou aqui pronunciando e emitindo sons com a minha voz. E o que é que a minha voz está transmitindo para vocês? Está transmitindo verdades, ou seja, palavras de verdade, que uma vez que você captou, a palavra fica, mas a minha voz desaparece. A minha voz não vai continuar ecoando eternamente. A voz ela vai desaparecendo. E é interessante como São João, no Evangelho de hoje, consegue transmitir essa verdade a respeito de João Batista. João Batista é como se fosse uma voz que vai se apagando. Vejam, João Batista é perguntado 3 vezes: quem tu és? E as 3 vezes, quando ele responde com frases cada vez menores. Ele diz: quem és? Ele diz: eu não sou o Messias. Uma frase comprida. Aí eles insistem, e aí ele responde: não sou. 2 palavras. E eles insistem mais ainda. Aí ele responde: não. Pronto, uma palavra só. A voz de João Batista vai desaparecendo para que fique a palavra que é Jesus. Jesus é a palavra, João Batista é somente uma voz que prepara o caminho. Como ele disse, e nós lemos no Evangelho do domingo passado, não é? Eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. E esta humildade de São João Batista, a respeito da qual eu gostaria de falar. O Papa Francisco acaba de proclamar um ano de São José, figura extraordinária, maior do que São João Batista, mas maior também na humildade, no silêncio, no desaparecimento. São João Batista é uma voz que vai diminuindo, mas de São José nós não temos nenhuma voz.
Não existe nenhuma palavra na Bíblia que a Bíblia diga assim: e então José disse, abre aspas, uma frase de São José. Você não vai encontrar isso. Não existe nenhuma frase saída da boca de São José. Silêncio. E é isto que nós precisamos aprender nesse advento e sempre na nossa vida. A humildade de João Batista, a humildade de São José, a humildade de Nossa Senhora. Esses dias nós celebramos a Imaculada Conceição. Que coisa extraordinária a liturgia da Imaculada Conceição, que mostra na primeira leitura a soberba de Eva: sereis como Deus. E Maria, eis aqui a escrava do Senhor, a serva inútil, aquela que aceita ficar escondida. Depois ela vai procurar Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aqui e querem te falar. Quem é minha mãe? E Jesus deixa ela no escondimento, na humildade, no silêncio. Que grandeza! Meus queridos, nós precisamos aprender a humildade, porque se nós quisermos ir para o céu, esse é o único caminho. O único caminho é o caminho da humildade. O Natal se aproxima. E o que é celebrar o Natal? É celebrar a humildade de Deus que se fez homem. Ele, embora fosse igual a Deus, não se apegou ciosamente à sua divindade, mas se esvaziou a si mesmo e se fez humilde, servo, obediente até a morte e morte na cruz. Ele se humilhou, humiliavit semetipsum, humilhou a si mesmo. Meus queridos, Jesus veio, como nós ouvimos na leitura de hoje, primeira leitura do profeta Isaías, aquele trecho que o próprio Jesus leu na sinagoga de Nazaré. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e enviou-me a dar a boa nova, o Evangelho, aos humildes. Aos humildes. Deus resiste ao soberbo e dá a sua graça aos humildes. Vejam, no céu nós encontramos todo tipo de santo. Existem santos que morreram no martírio de dor. Existem santos que morreram no seu leito, na sua cama, na sua própria casa. Existem santos que fizeram grande penitência, mas outros santos, por causa de situação de saúde, de condição de vida, não tiveram condições de fazer grande penitência. Existem santos que falaram muito, grandes pregadores, escreveram obras, volumes e volumes, e nós temos muitas palavras desses santos. E existem santos que nós não temos nenhuma palavra, como São José, que viveram o silêncio, o escondimento. Existem santos que foram famosos, existem santos no céu que a gente nem sabe o nome, e nós iremos descobrir no juízo final. Eles vão aparecer na sua glória, no seu esplendor. Existe todo tipo de santo no céu, mas todos eles, absolutamente todos, foram humildes. No céu não há lugar para soberbos. Jamais entrarão os soberbos no céu. Deus dá a sua graça aos humildes e resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. E como é que se manifesta a soberba na nossa vida? Nós miseravelmente somos todos degredados filhos de Eva. Nós todos fomos mordidos pela serpente. Nós todos temos em nós
uma soberba e uma vaidade, que precisa ser purificada, trabalhada. Deixa eu falar bem claro, destruída. Nós precisamos aprender a nos humilhar. Mas o segredo para a gente se humilhar é que não é possível nós nos humilharmos diante dos seres humanos. Se você quiser fazer um ato de humildade diante dos seres humanos, isso vira um ato de vaidade. Você veste uma roupa bonita, sei lá, eu vou, compro uma batina nova e estou com uma batina bonita, isso é uma vaidade. Mas aí eu digo, não, eu não posso ser vaidoso, deixa eu pegar essa batina aqui, mal serzida, como a poesia de Dom Aquino, né? Minha pobre batina mal serzida, aquela batina toda remendadinha, pobre e humilde. Se você for exibir isso para os seres humanos, isso também é vaidade. Pronto. Eu posso chegar e dizer assim, eu não sou ninguém, eu não vou fazer mais homilias, eu vou fechar o site, não vou mais fazer palestras, não vou mais dizer nada, etc. Eu vou ficar quieto, em silêncio. Também isso é vaidade. Assim como eu falar, também pode ser vaidade. Vejam, a vaidade, os santos padres nos recordam, é como um estrepe. O que é um estrepe? É uma armadilha do exército antigo, em que, quando havia cavalaria, eles jogavam no chão uns asteriscos de metal, em que caía sempre 3 patinhas para baixo assim, como um tripé, e um ferrão para cima. Qualquer jeito que você jogar aquela armadilha, cai 3 pés para baixo e um para cima. E aquele ferrão para cima é o estrepe. O cavalo pisar ali, ele está estrepado. A vaidade é assim. De qualquer jeito que você jogar, ela vai estrepar você. Se você fala, pode ser vaidade. Se você se cala, pode ser vaidade. Se você estivesse bem, pode ser vaidade. Se você estivesse mal, pode ser vaidade. Então, como é que a gente faz para ser humilde? Só tem um jeito. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Só é possível fazer atos de humildade diante de Deus. Se eu quiser fazer um ato de humildade diante de você, não vai adiantar nada. Então eu preciso me humilhar diante de Deus. E aqui está a grande dificuldade da vida de oração de 99% das pessoas. A pessoa vai rezar e não consegue rezar. Por quê? Porque antes de começar a rezar, a pessoa não se humilhou. Você precisa, em toda oração sua, iniciar com um gesto, com um ato profundo, sincero, de humildade. Você precisa se humilhar diante de Deus. E você sabe muito bem que diante de Deus não existe teatro. Diante de Deus não adianta você fazer cena. Diante de Deus você não, usando uma expressão cuiabana, você não precisa fazer caras e bocas. Não precisa fazer um rosto bonito, com os olhinhos virados para o alto, querendo comover Deus, porque Ele conhece o seu coração. Não adianta você fazer cena. Deus é Deus. E Ele sabe, desculpa a palavra feia, Ele sabe a porcaria que você é. Então nós precisamos, quando nos colocamos diante de Deus, a primeiríssima coisa, nós precisamos exorcizar esse demônio da soberba. Nós precisamos exorcizar o demônio da vaidade.
porque se nós não fizermos isso, esse demônio vai atrapalhar a nossa oração o tempo todo. Tem gente que vem rezar e se colocar diante de Deus como se fosse santo ou quase isso. A pessoa se acha a um passo da santidade. A pessoa já rezou, já teve arroubos místicos, já teve sei lá que sentimentos, e vai rezar, se colocar diante de Deus como se fosse um santo, ou quase isso. Isso é a ruína, isso é a destruição mais clara de qualquer vida espiritual. O caminho da vida espiritual é o caminho que nos ensinou Cristo. São Paulo disse na carta aos Filipenses, no capítulo 2, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele, embora fosse igual a Deus, não se apegou ociosamente a essa igualdade, mas se esvaziou a si mesmo, exinanivit, esvaziou-se, ekenosen, no original grego, quer dizer, realmente esse vazio, kenosis, se esvaziou e se humilhou a si mesmo, assumindo a forma de servo, de escravo. É por isso que a consagração a Nossa Senhora, que tantos renovamos esses dias, com a graça de Deus, dia 8 de dezembro, esse ano, eu completei 10 anos da minha consagração a Nossa Senhora, em que eu me fiz escravo da Santíssima Virgem Maria. Para a minha miséria e infelicidade, eu não sou tão fiel a esta consagração, mas quero sê-lo, quero ser, e nós precisamos renovar isso, precisamos renovar essa atitude de escravidão de amor. Quantas pessoas carregam pequenas cadeias, pequenas correntes, para dizer eu sou escravo da Virgem Maria, no sentido belíssimo da palavra, de uma servidão de amor, uma escravidão de amor. Ser, como ela disse, eu sou a escrava do Senhor, nós também nos colocamos à disposição, nos humilhando diante dela. Vejam, o ato de humildade tem que ser diante de Deus, diante dos santos, diante dos anjos, não diante dos seres humanos, porque senão não adianta nada. Os seres humanos aqui da terra não. Ato de humildade só para quem está no céu, que vê o coração da gente. Se humilhar diante da Virgem Maria e dizer, como a gente diz na consagração, eu sou um vermezinho, um verme desprezível, e nada há de bom em mim. Se você fizer isso com sinceridade diante de Deus, não diante de mim, não para os outros assistirem o seu teatro, se você fizer isso diante de Deus, você deu o seu primeiro passo em que o inferno foi derrotado e vão se abrir as portas do céu para você poder rezar e rezar direito. A chave da vida espiritual é a fé e a humildade. São essas duas virtudes básicas, ter fé e ter humildade. Sem estas duas, o edifício espiritual inteiro desaba, o edifício espiritual inteiro desmorona. Hoje, São João Batista, para nós é modelo. Ele é a voz que humildemente desaparece. No início do Evangelho, São João Batista é o grande pregador que tem multidões ao seu redor. E Jesus é um ilustre desconhecido. João Batista então aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aquele que vem batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Eis aquele do qual eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Convém que ele cresça e que eu diminua, disse ele aos seus discípulos. Quando os discípulos de João Batista viram que estava todo mundo indo atrás de Jesus e que o grupo de discípulos estava minguando e João Batista sendo deixado de lado,
ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Que maravilha! E não somente. Quando ainda tinha alguns discípulos em dúvida, João Batista envia esses discípulos lá para Jesus para perguntar: és tu aquele que deve vir ou devemos esperar um outro? Mas São João Batista sabia perfeitamente quem era Jesus. Ele mandou os discípulos lá perguntarem porque exatamente ele queria que aqueles discípulos ficassem com Jesus e ele desaparecesse. A humildade. Deus dá a sua graça aos humildes e resiste aos soberbos. Meus queridos, peçamos esse milagre de Deus. É um verdadeiro milagre que Deus nos dê a humildade. Soberbos como somos, arrogantes como somos, cheios de orgulho e de jactância, como é possível receber a graça de Deus? Meus queridos, o Papa Francisco, com providência divina, nos deu um ano de São José, o ano do triunfo da humildade. Somente a humildade esmagará a cabeça da serpente que está em nossos corações. Que este ano de triunfo de São José, de consagração de São José, providencialmente nossa paróquia no dia de Cristo Rei se consagrou a São José e nós vamos repetir essa consagração durante todos os domingos do ano. O Papa providencialmente vai e chancela isso que o nosso pároco, Padre Overlan, tinha intuído, sido inspirado por Deus nesses 150 anos de proclamação de São José como padroeiro da igreja do mundo inteiro. Meus queridos, a humildade de São José. Peçamos a Deus esse milagre da humildade. Peça durante esse ano o milagre da humildade, uma humildade milagrosa. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Mas padre, eu não posso ser tão humilde assim, porque eu tenho que resolver meus problemas, eu tenho que fazer alguma coisa, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, lançai sobre Ele as vossas preocupações, Ele tem cuidado de vós, é Ele quem tudo pode, nós nada podemos, sem mim nada podeis fazer. E esse é o nada mais radical, esse é o nada mais verdadeiro, esse é o nada mais absoluto que existe. Sem mim nada podeis fazer. Vamos nos humilhar, meus queridos, diante de Deus, todos os dias, várias vezes por dia, na sua vida de oração. Vamos ser bem práticos aqui para concluir essa homilia. Sair da teoria e você sair com algo para você morder e levar para casa concreto. Antes de rezar, você vai se colocar em oração. A primeira coisa é se humilhar diante de Deus e colocar em atitude de adoração. Deus é Deus e eu não sou nada. Se humilhe, professe a fé na grandeza dEle, lance sobre Ele suas preocupações. É Ele quem cuida de nós. Meus queridos, Deus quer nos dar essa graça. Se você pedir a humildade, essa é a oração infalível, porque Deus dá o que nós precisamos para entrar no céu. Ninguém entrará no céu sem humildade. Ninguém entrará no céu sem humildade. Deus resiste aos soberbos. Não há ninguém orgulhoso no céu. Os orgulhosos são precipitados no abismo do inferno, no lago de fogo para queimar para sempre. Não há lugar para os orgulhosos no céu. E Deus quer você no céu.
Então Deus quer lhe dar a humildade. Que alegria saber que o céu inteiro está trabalhando para nos fazer de nós homens e mulheres humildes. Nossa Senhora nos quer humildes. Ele olhou para a humildade de sua serva. São José nos quer humildes. São João Batista nos quer humildes. O próprio Jesus, humildade infinita, Deus que se fez homem, nos quer humildes. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa é a escola de Jesus. Humilhai-vos. Os santos padres nos dizem que uma carruagem, uma carroça, imagine uma carroça cheia de virtudes. A carroça é a sua alma. E você é cheio de virtudes. Imagine uma pessoa castíssima. Imagine uma pessoa obedientíssima. Imagine uma pessoa pacientíssima, cheia de fortaleza, cheia de virtudes as mais maravilhosas. Mas se essa carroça cheia de virtudes tiver como cocheiro, como guia, como motorista, o orgulho, essa carroça irá para o inferno. Porque o orgulho é capaz de perverter todas as virtudes. A pessoa obediente que se orgulha da sua obediência. A pessoa casta que se orgulha da sua castidade. A pessoa paciente que se orgulha da sua paciência. A pessoa penitente que se orgulha da sua penitência. O orgulho é capaz de perverter todas as virtudes e transformá-las num veneno satânico. Mas se nós formos uma carroça de vícios, guiada pela humildade, se nós formos depravados sexualmente, mas formos humildes, a humildade vencerá a impureza e nos fará castos. Se nós formos uma carroça de intemperança, de drogas, de bebida, de comida desregrada, a humildade nos fará temperantes. Se nós formos uma carroça cheia de piedade, devoção, etc., mas formos orgulhosos, de nada adianta. Mas se nós formos preguiçosos para rezar, mas fizermos atos de humildade e dissermos: Senhor, eu não sei rezar, Mãezinha do céu, eu não sei rezar, ensinai-me, Senhora. A humildade fará de nós grandes orantes. Uma carroça cheia de vícios, sendo guiada pela humildade, está na direção do céu, porque Deus exalta os humildes, porque os humildes serão cheios de glória no céu. Humilhemo-nos aqui na terra. Humilhemo-nos aqui na terra. É ano de São José, é ano do grande e humilde José, é ano em que nós queremos, e Deus quer, e os anjos dizem amém, nós queremos esmagar a cabeça da soberba serpente. Nosso Senhor prometeu que nós iríamos esmagar a cabeça da serpente com o calcanhar. O que é o calcanhar? É a parte mais humilde do nosso corpo. Você pisa nele o dia inteiro e ele não reclama. E nós iremos com o calcanhar, com a humildade, esmagar a cabeça soberba. O que é a cabeça? A cabeça é a parte mais elevada, é a parte mais orgulhosa, mais altiva. Com humildade nós iremos esmagar a cabeça da serpente. A humildade de Jesus, a humildade de Maria,
a humildade de José, a humildade de São João Batista e de todos os santos, a humildade de todos os anjos, vencerá a soberba de Lúcifer e dos seus demônios, e vencerá este homem velho, esta mulher velha, soberbo, que está dentro de nós. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Lançai sobre Ele as vossas preocupações. Ele tem cuidado de vós.